nessa questão, temos Júlio escrevendo uma sequência de números de 1 até 1000 e apagando alguns números desta sequência, seguindo o seguinte procedimento. O 1 e o 2 não devem ser apagados, o 3 deve ser apagado, e a partir daí, todo número que for soma de dois números não apagados deve ser apagado. A pergunta é, nessa sequência de 1 até 1000, apagando números com este procedimento, quantos números não serão apagados? Vamos começar a escrever esta sequência de números e tentar perceber algum padrão. Como dissemos anteriormente, o 1 e o 2 devem permanecer, o 3 deve ser apagado, o 4 ele não deve ser apagado, por conta de que não pode ser escrito como soma de dois números que não foram apagados. O 5 deve ser apagado, por ser 4 mais 1, dois números não apagados. 6, 4 mais 2 deve ser apagado. O 7 não deve ser apagado, não pode ser escrito como soma de dois números não apagados. O 8, 7 mais 1. O 9, 7 mais 2. O 10 deve permanecer. O 11, ele é 10 mais 1 e também 7 mais 4, deve ser apagado. É a soma de dois números não apagados. O 12, 10 mais 2. O 13 deve permanecer. 14, 13 mais 1, deve ser apagado. 15, 13 mais 2, deve ser apagado. 16 deve permanecer na lista. O 17, 16 mais 1, deve ser apagado. 18, 16 mais 2, deve ser apagado. E o 19 deve permanecer na lista. Quando escrevemos o começo dessa sequência e à medida que nós fomos apagando os números, isso nos sugere um padrão de que, com exceção do 2, todos os números que restaram são números que, quando divididos por 3, resta 1. São números da forma 3n mais 1, onde n é um inteiro não negativo. E como vimos, nós deixamos um número e apagamos os dois posteriores. Deixamos um número e apagamos dois posteriores. Nós vamos reescrever essa sequência num formato de tabela, vai nos facilitar para contar quantos números vão sobrar nessa sequência que vai de 1 até 1000. Então, vamos escrever os números de 3 em 3. Então, teremos o seguinte: 1, 2, 3. O 3, aqui eu não vou apagá-lo, eu vou riscá-lo, indicando que ele foi apagado. Vamos escrever aqui o 4, o 5 e o 6. Note que o 5 e o 6 foram apagados. Veja que o 4, ele permanece por conta de que ele não pode ser escrito com números que sobraram. O 7, ele deve permanecer. Veja que o 7, essa coluna todinha que eu vou escrever aqui, são de números que deixam o resto 1 quando divididos por 3. Essa segunda coluna, números que deixam o resto 2. E a terceira coluna, múltiplos de 3. Aqui é 8 e aqui é 9. Mas veja que o 7 ele deve permanecer, porque sendo um número que deixa resto 1, ele não pode ser escrito como a soma de dois números dessa mesma coluna, porque a soma de números desta coluna, números que deixam resto 1 divididos por 3, a soma deles sempre vai dar um número da coluna de números que deixa resto 2. Então, a única alternativa seria ser o 7 ser escrito com um número desta coluna com o 2. Só que a soma de um número desta coluna que deixa resto 1 com o 2 é um múltiplo de 3. O 8, ele deve ser apagado, porque é 7 mais 1. O 9, 7 mais 2 deve ser apagado. O 10, pelos mesmos motivos apresentados, para que o 7 permaneça na sequência,
servem para o 10. O 10 não pode ser a soma de dois números dessa coluna. A soma de dois números dessa coluna vai aparecer nessa coluna aqui. A soma de um número desta coluna com o 2, que é a única outra possibilidade, dá um número da coluna dos múltiplos de 3. O 11 deve ser apagado e o 12 também. 10 mais 1, 10 mais 2. E assim, a nossa sequência segue, até chegarmos ao número 997, 998, 999. E a nossa última linha, que vai ter o 1000, o número 1000. Veja que o 997 não vai ser riscado. O 998 será, por ser 997 mais 1. 999 será riscado por ser 997 mais 2. E o 1000 também vai permanecer. Quantos números não foram riscados? Vamos primeiro analisar quantas linhas nós temos aqui. Então, esta linha, eu vou chamar de linha 1, esta de linha 2, esta aqui de linha 3. Note que a terceira linha nós vamos ter aqui 3 vezes 3, 9. A linha 4, nós vamos ter 3 vezes 4, 12. Então, esta linha aqui vai ser a linha 333. 3 vezes 333 dá 999. Então, nós temos em cada linha dessa, somando, contando apenas esta coluna, nós temos 333 números. Mais o 2, que é o único que está na coluna 2, é o único que sobra da coluna 2, e o 1000 que não foi contado. Então, o total de números que não foram apagados na sequência do Júlio, a quantidade é 335 números. Sendo assim, a alternativa correta deste problema é a alternativa B.